Olá pessoal, muito obrigado pela sua visita, meu aluno querido. Aqui é o professor Michel do canal de Ciências e hoje nós vamos falar dos planos inclinados dentro do tema Máquina Simples. Peço que você fique acompanhando a nossa aula. Olá minha gente querida, muito obrigado pela sua visita, professor Michel de Ciências, e nós vamos aqui estudar os planos inclinados. É um tema que está relacionado as máquinas simples, que também nós vemos isso no ensino fundamental, no 7º ano, tá? E, primeiramente, a gente tem que entender um pouco, minha gente, como que é a questão da definição dos planos inclinados, tá? Então, o que é o plano inclinado? Aqui está falando uma definição para que a gente possa entender, tá aqui, ó. Superfícies que apresentam diferença na altura dos níveis, do início ao fim do plano. Então, ele está falando que é uma superfície que vai ter alturas diferentes, comparando o início ao fim. Muito bem, esse desenho desse caminhão aqui, eu acho que mostra bem, né, o que a gente quer estudar aqui. Então tem aqui esse caminhão, esse funcionário aqui está levando essa carga nessa rampa, né, você está vendo aqui a rampa, né, ele está levando aqui. E o que acontece? Para ele fazer essa atividade de levar essa carga numa rampa, é melhor do que ele vir perto do caminhão, erguer essa carga na mão, no braço e colocar lá para dentro do caminhão esse produto. Mesmo que seja ele com outro colega de trabalho, é muito melhor ir pela rampa. Por quê, professor? Porque ele vai aplicar menos força. Em outras palavras, ele vai fazer menos força levando o material pela rampa. Isso é um conceito de planos inclinados. Então, mesmo que ele faça um deslocamento maior, pessoal, ele vai fazer menos força. Então isso é importante. Perceba como é legal, como é interessante isso. Se você entender esse tipo de conceito, você sempre vai fazer menos força, tá? Ah, professor, quer dizer que eu nunca vou fazer força? Não. O que eu estou querendo dizer é que você vai fazer menos força de acordo com atividades que você trabalha, né, no seu dia a dia. Por exemplo, levar isso daqui numa rampa é muito melhor. Então, a importância de você compreender as máquinas simples e, no caso de hoje, principalmente, minha gente, os planos inclinados. Ok? Bem, eu vou definir aqui dois detalhes importantes que vocês devem se atentar, tá? Anotando ou tirando um print para você depois relembrar. Mesmo que o deslocamento seja grande, então aqui, deslocamento, mesmo que ele é grande, a força aplicada vai ser menor. Tudo bem? Pode ser que o deslocamento vai ser grande? Sim, pode ser. Mas a força aplicada será o que, minha gente? Menor, ok? Isso é importante você entender, tá? Por isso que é a importância dos planos inclinados, certo? Isso é importante você ter aí com você, tá bom? Ter gravado aí, ter memorizado, certo? Outra coisa, você também deve se atentar que nós temos alguns outros detalhes que devem ser sempre citados dentro de um plano inclinado. Quais são, professor? São elas: a força que a gente chama força-peso, tá? Força-peso, que está ligada à gravidade. Eu já vou explicar isso melhor, tá? Não se preocupe, para que você possa entender, a gente vai comentar um exemplo aqui para que fique fácil, tá? Mais uma vez, muito obrigado por você estar acompanhando o nosso canal, pessoal. É muito legal estar aí ajudando você no seu ensino do dia a dia, tá bom? Nós temos também a força normal. Força normal. Que força que é essa?
é a força que aplicamos. Então, por exemplo, você vai erguer um material, você está aplicando uma força normal nele. Você vai empurrar uma caixa, você está aplicando uma força normal nela, tá? Então é a força no qual erguemos, eu vou colocar aqui entre aspas, tá? Na qual erguemos um material, certo? Para que você entenda. Erguer o material. Então aqui pode ser erguer, pode ser empurrar, é a força que você aplica para poder levar aquele objeto. Então, por exemplo, aqui você tem o que esse rapaz aqui, esse funcionário está levando. Você vai ter aqui, por exemplo, tá? Você vai ter aqui, nessa parte, a força normal, que é a força que esse funcionário tá fazendo aqui nesse objeto, certo? E você tem aqui nessa parte a força peso, que é a força de gravidade que é exercida aqui. Então, nesse sentido, é exercida uma força aqui, certo? E nesse outro sentido, é exercida outra força no objeto. Então, essa parte de cima é a força normal, tá? E a força aqui que aponta para baixo é a força peso, que é a força da gravidade. Tudo bem? Se você tiver alguma dificuldade, mande uma mensagem, a gente pode estar aqui reformulando, reforçando algum conceito. Mande uma mensagem aqui para a gente, tá bom? Bem, deixa eu ver aqui se tem mais algum detalhe importante. Ah, sim, temos. Temos aqui os exemplos, pessoal, que nós vamos falar que são importantes. Um exemplo aqui são as rampas para acessibilidade. Você sabe que, por exemplo, para um cadeirante poder chegar a algum estabelecimento, um banco, algum lugar que seja, um mercado, é legal ter as rampas, porque as rampas ajudam ele a estar subindo ou estar seguindo ali próximo às escadas para que ele chegue no local, certo? Então perceba, ele vai fazer muito menos força passando por aquela rampa do que tentar subir degrau a degrau. Ou até mesmo quando ele vai passar da calçada para a rua, você já viu que existem essas rampas também que ajudam no processo de aplicar menos força, que são os planos inclinados. O parafuso também tem esse efeito. Outro item importante é o macaco, que é um dispositivo, né, que é usado, por exemplo, para você erguer o carro. Então, o macaco tem um parafuso, você faz ali uma determinada força, né, que não é tanta quanto erguer um carro. Imagina para você poder levantar um carro. Tem que ter pessoas ali para levantar, uma coisa fora, né, do contexto, não se faz isso, mas teria que fazer força com várias pessoas ali para levantar o carro. Então, se eu posso pegar um macaco e girar ali o parafuso dele, que fica internamente nele, fica dentro dele, o que vai acontecer? Eu consigo erguer o carro ali, por exemplo, e fazer alguma manutenção, fazer alguma troca de pneu que esteja de repente furado, alguma coisa do gênero, tá? Então são ferramentas ou dispositivos que eu aplico menos força e consigo fazer a atividade que eu preciso, tá? Pessoal, isso seria os planos inclinados, a importância deles para as máquinas simples, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. É um grande prazer ter vocês aqui conosco e até mais ver. Fui!